parte financeira da Prefeitura Municipal. Essa audiência pública é a avaliação do primeiro semestre de 2024, onde nós vamos estar passando a demonstração e avaliação da execução orçamentária e das metas fiscais. Primeiro, eu vou aqui declarar aberta essa audiência e passar aqui para o nosso contador Jorge, que vai estar passando os números relativos a essa avaliação da execução orçamentária e das metas fiscais. E, posteriormente, nós vamos fazer também a apresentação do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025. Então, passo aqui a palavra ao nosso contador Jorge para dar continuidade aos trabalhos. Declarar aberta essa audiência pública. Muito bom dia a todos, né? Já cumprimento a todos os presentes aqui também, né? Já listados. Estamos aqui então para mais uma audiência pública do primeiro semestre aí de 2024, né? Que diz respeito a tudo que aconteceu aí no município de 1º de janeiro até o final de junho de 2024. Então os dados aqui mostrados são referentes a esse período. Então vamos lá. Breve resumo, né, do porquê estamos aqui. Nós procuramos no presente relatório, né, nessa audiência pública, apresentar aí os aspectos referentes à execução orçamentária do primeiro semestre de 2024, né, com objetividade, transparência, né, e desde já nos colocando também à inteira disposição dos órgãos de controle, né, para prestar os esclarecimentos, né, necessários e complementares que precisarem referente a essa audiência, referente às informações aqui prestadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, né, ela tem como pilares aí, né, a gestão fiscal, o controle interno, a transparência e a prestação de contas. E a prestação de contas é o que estamos aqui agora fazendo, cumprindo aí uma exigência legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que estamos aqui? Né? Qual o motivo dessa audiência? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi inserida então aí no nosso ordenamento jurídico para estabelecer de forma geral, né, normas de finanças voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então se trata aí de uma lei que vem trazer diversas regras para que o gestor, né, na administração pública ele não comprometa, né, a administração no campo financeiro e orçamentário com atos, né, e decisões descabidas. Então, ela traz uma série de regras para que o gestor utilize corretamente os recursos públicos. E, dentre os mecanismos trazidos, ela traz lá, né, a audiência pública, a figura da audiência pública de avaliação de metas fiscais, que vem de uma forma genérica, né, trazer aí as receitas do município, as despesas e as dívidas da administração. Quando fazer, né, lá no seu artigo 9º, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dizer que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo ele vai demonstrar, né, deverá demonstrar a avaliação e o cumprimento dessas metas fiscais a cada quadrimestre. Nessa mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 63, né, ela vai facultar, né, essa prestação de contas aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Aí ela vai dar a opção para eles fazerem essa divulgação e essa prestação de contas semestralmente, que é o nosso caso, né? População aí inferior a 50 mil habitantes. Então, nós fazemos essa audiência, né, e a apresentação desse relatório de gestão fiscal a cada semestre. Por que fazer, né? O relatório resumido de execução orçamentária ele também é uma exigência constitucional. Então, a Constituição, lá no seu artigo 165, no parágrafo 3º, ele vai trazer que o Poder Executivo ele deverá, né, após o encerramento de cada bimestre, publicar, né, fazer a publicação e publicar esse relatório. Após o encerramento de cada bimestre, então, é feita a publicação do relatório resumido de execução orçamentária. Relatório esse onde é demonstrado a receita prevista, a receita executada a cada bimestre do município, para que a população acompanhe, né, como está a receita do nosso município, a gente está arrecadando aquilo que foi previsto, né? Então, para que fazer? Para que seja apresentado esse resultado de execução orçamentária, demonstrando o desempenho da arrecadação da receita e as principais despesas do município. Então, nesses relatórios é demonstrado lá como está a arrecadação da receita e as principais
despesas do município. Então, trata-se de uma prestação de contas objetivando a transparência, a participação popular e o cumprimento de uma exigência legal. Nós trazemos aqui os prazos e publicações, né, desses relatórios. O REREL, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que por força de lei, né, deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Nós temos aí o REREL do primeiro bimestre, ele foi publicado no Diário do Sul 3.213, em 26/3/2024. O REREL do segundo bimestre foi publicado aí no Diário do Sul, de número 3.253, em 24/5/2024. E o terceiro bimestre no Diário Oficial de número 3.297, em 29/7/2024. E o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, foi publicado, né, no Diário do Sul também de número 3.297, em 29/7/2024. Então, como está Chapadão do Sul? Vamos lá aos dados, aos números. Começando aqui pela receita, né, temos aqui um comparativo entre a receita prevista e a receita arrecadada. Receita essa prevista lá na LOA, né, na nossa lei orçamentária. Então, dos últimos 3 exercícios e do exercício de 2024, nós temos informações aí. Para o exercício de 2024, a receita total do município prevista é de 375 milhões, né? Aquilo que foi arrecadado nesse semestre chega ao montante aí de 148.893.000. Então, essa foi a receita arrecadada até o momento. Partindo, né, para a discriminação dessa receita. Então, ali foi a receita prevista e a receita arrecadada, e agora nós vamos discriminar aqui essa receita em relação a esse exercício de 2024. Começando aí pelas receitas correntes, né, quanto à categoria econômica, né, nós vamos classificar aí categoria econômica, a origem e a espécie dessas receitas. Então, as receitas correntes do município chegam ao montante aí de 153 milhões. Dentro das receitas correntes, nós temos a receita tributária, que soma um montante de 27 milhões. E dentro dessa receita tributária, nós temos as receitas advindas aí de IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxas e contribuições de melhoria, cada um aí descrita nessas receitas. Dentro das receitas correntes ainda, nós temos as receitas de contribuições, que chegam aí a 7 milhões. Essa receita de contribuições ela é dividida aí, quanto à sua espécie, em contribuições para o regime próprio de previdência e contribuições referentes a custeio de iluminação pública também é detalhada aí os seus valores referente a essa receita. Dentro da receita corrente, aí a gente tem também a receita patrimonial, que em sua maioria diz respeito aos rendimentos bancários, né, que chega a casa aí dos 3 milhões. Receita industrial, 56 mil. Transferências correntes, né? Nós temos aí dentro das receitas correntes, as transferências correntes que chegam ao montante de 113 milhões. A gente traz aqui, né, as principais transferências que compõem as transferências correntes, que é as transferências do FPM, né, Fundo de Participação dos Municípios, que corresponde aí a 23 milhões. ITR, né, 1 milhão. ICMS, as transferências do ICMS correspondem aí a 40 milhões. IPVA, né, 8 milhões. As transferências do Fundeb, né, chega a casa aí dos 24 milhões. SUS União, né, chega aí a casa dos 6 milhões. Fundersul chega a casa aí de 1 milhão. E as demais transferências, né, que são outras transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Habitação. Essas demais transferências chegam a casa aí dos 6 milhões. Dentro das receitas correntes, ainda nós temos outras receitas correntes, que chega a casa aí de 1.828.000, que são aí multas, restituições e indenizações, outras receitas correntes. Saindo da categoria econômica receita corrente, a gente entra aí nas receitas de capital, né, que chega a casa de 1.377.000. Operações de crédito a gente não tem nada. Alienação de bens chega a receita aí a R$2.000. E transferências de capital, 1.375.000. Temos ainda também as receitas correntes intra-orçamentárias, né? Que chega aí a casa dos 8 milhões. Essas receitas correntes intra-orçamentárias diz respeito aí à contribuição patronal, né, dos servidores civis ativos do Executivo e o aporte também para cobertura de déficit atuarial, que são as receitas correntes intra-orçamentárias.
Temos as deduções do Fundeb, né, deduções essa que é realizada ali no momento que é repassado o FPM, no momento que é repassado o ITR, já é descontado, né, já é deduzido para a composição do Fundeb uma parte dessas receitas, 20% dessas receitas já é deduzida ali e vai para o Fundeb, né, para compor o Fundeb, que depois volta também para o município parte desse recurso. Então, as deduções do Fundeb, elas chegam a casa aí dos 14 milhões. Então, o total das nossas receitas, né, que é somando aí a receita corrente, a receita de capital, as transferências, a receita corrente intra-orçamentária e deduzindo as receitas do Fundeb, nós fechamos o mesmo montante visto lá no slide anterior, que as receitas do município chegam a casa aí dos 148.893.000. Aqui descrevendo a receita quanto à sua categoria econômica e origem e espécie. A gente traz de forma também mais detalhada novamente aí a receita, só que agora em relação à fonte de recurso, né, quanto à sua origem, procedência, de onde vêm os recursos, né, do município, de onde vêm essas receitas do município. Então, a gente descreve aqui também as receitas por fonte de recurso de forma clara, né, transparente, de onde vêm, então, os recursos para o município. Recursos não vinculados de impostos, né, fonte 500. A gente tem aqui o código e a descrição dessa receita. Recurso não vinculado de impostos chega a casa aí dos 36 milhões. Recursos não vinculados de impostos destinados à educação, né, os recursos destinados à educação. Aqui nós temos o código, né, dessa receita, chega aí a casa dos 20 milhões. Os recursos também, né, não vinculados de impostos, mas destinados à saúde, né, chega a casa dos 29 milhões. E aí nós temos os descritivos, né, dessas receitas. Uma por uma estão detalhadas aí, de forma clara e transparente. As transferências do Fundeb, né, 70, chega a casa dos 23 milhões. Vou destacar aqui as que compõem, né, tem o maior parte na nossa receita, né, que é as transferências do SUS também, provenientes do governo federal, para a manutenção das ações e serviços públicos de saúde, chega a casa de 5 milhões, as transferências do governo federal. Temos aqui também transferências do governo federal para o bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, né, já com a outra vinculação chega a casa de 1 milhão. Transferências do SUS, né, provenientes aí do governo estadual, chega a casa dos 2 milhões. E outras transferências de convênios e instrumentos congêneros da União, chega a casa de 1 milhão. E nós temos aí descrito, né, cada um detalhado de onde vêm os recursos, de onde vêm as receitas do município, quanto à sua fonte. Recursos para o custeio de serviço de iluminação pública, o COSIP, né, chega a casa aí dos 2 milhões. Outras vinculações legais, fonte de recurso essa que chega a casa de 1 milhão. E recursos vinculados ao RPPS, Fundo de Capitalização, né, o Plano Previdenciário, chega a casa dos 15 milhões. Somando, né, cada fonte de recurso dessa, nós chegamos novamente, né, lá ao montante das receitas do município, que são 148 milhões, só que demonstrando agora quanto à origem, quanto à fonte de recursos, quanto à procedência das receitas do município. Partindo já agora aqui para um outro comparativo entre a receita e a despesa do município. A receita arrecadada, né, a gente traz aqui os 148 milhões, em comparação com a despesa liquidada, com a despesa realizada nesse primeiro semestre pelo município, né? As despesas liquidadas, ela chega a casa aí dos 133 milhões. Então, em relação à receita e despesa, a gente percebe aí que a nossa receita, né, de uma forma geral, ela está maior que a nossa despesa liquidada, realizada nesse exercício de 2024. Um comparativo também, já partindo para a despesa, né, para a nossa execução da despesa, a gente traz aqui um comparativo demonstrando aí cada unidade, né, orçamentária do nosso município, trazendo aí a dotação atual, né, dessa unidade orçamentária, comparando ela com a despesa realizada dessa unidade. Nós temos, por exemplo, aí a Câmara Municipal, né, a unidade Câmara Municipal, a dotação atual, né, da Câmara previstas para a despesa de 2024, chegam aí a 13 milhões. A despesa realizada, né, até o momento chega a casa aí dos 3 milhões e 530 mil. Então,
trazemos aqui uma análise também, né, do total previsto para a Câmara, quanto que ela já realizou das suas despesas, né? Se foi previsto lá 13 milhões, esse percentual corresponde a 27% do previsto. Então, daquilo que foi previsto para a Câmara, ela já realizou 27,16% das suas despesas. Em relação à despesa total do nosso município, quantos por cento, né, a Câmara corresponde do total da nossa despesa realizada? Então, do total da despesa realizada dentro do município, a Câmara tem um impacto aí, né, de 2,65% sobre essa despesa total realizada. Nós temos aí as demais unidades, né? Eu vou destacar aqui as que possuem maior valor e maior impacto na nossa despesa, que é a Secretaria Municipal de Administração, né? A dotação atualizada chega à casa dos 52 milhões, a despesa realizada 25 milhões, então do total da sua dotação atualizada, a Secretaria de Administração ela já realizou 48,38% das suas despesas, né? E ela corresponde aí às despesas total do município a 19,15% das despesas do município, a Secretaria de Administração, né? Lembrando que dentro da Secretaria de Administração a gente tem aí a folha, né, onde estão aí agrupados, localizados todos os servidores dentro dessa secretaria. Boa parte dos servidores municipais, né, estão dentro dessa secretaria. Secretaria Municipal de Obras e Transportes, né, a dotação atualizada dela chega à casa dos 84 milhões. A despesa realizada 6 milhões, então do total previsto, ela realizou aí somente 7,38% das suas despesas, da sua dotação, em relação à sua dotação atual. Em relação às despesas totais do município, ela corresponde aí a 4,69% das despesas totais do município. Fundeb, né, é outro fundo, é outra unidade que tem bastante impacto, né, financeiro aí no nossa despesa. As despesas atualizadas, né, a dotação prevista, a dotação atual do Fundeb chega à casa dos 52 milhões. A despesa realizada, né, chega à casa dos 21 milhões. Então, ele realizou 41,10% das suas despesas nesse primeiro semestre, o que corresponde a 16,26% das despesas totais do município. Essa dotação atualizada, né, diz respeito aí às alterações orçamentárias e também aos créditos suplementares abertos, né? O que sobrou do exercício anterior é utilizado para abertura de crédito, né, suplementar. O Fundo Municipal de Saúde, né, a dotação atual do Fundo Municipal de Saúde chega à casa dos 87 milhões. A despesa realizada, 39 milhões, ao montante de 39 milhões. Então, da sua dotação atual, o Fundo Municipal de Saúde ele já realizou 44,68% das despesas. Em relação às despesas totais do município, o Fundo Municipal de Saúde corresponde aí a 29,42% dessas despesas do município. Outras unidades aqui a gente tem, né? Vamos pegar as de maior destaque aqui. Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? Chega a casa aí as despesas atualizadas, né? A dotação atualizada chega ao montante de 5 milhões. A despesa realizada chega a casa aí de 1.440.000. Então, ela realizou aí 27,19% em relação à sua dotação atual, que corresponde a 1,08% do orçamento do município. Secretaria de Finanças e Planejamento, né? O montante da sua dotação atual é 6 milhões, ela realizou, né, de despesas já 2 milhões, e em relação à despesa total do município corresponde a 1,97% das despesas do município. Instituto de Previdência, né, também corresponde aí a 6,52% das despesas do município, as despesas deles chegam, né, a esse montante. As suas despesas, sua dotação atualizada é 31 milhões e a despesa realizada 8 milhões. Então, trazendo aqui o total geral de todas essas unidades, a nossa dotação atualizada nesse primeiro semestre, né, corresponde a um montante de 398 milhões, a dotação atualizada do município, né? As despesas realizadas, que é aquelas despesas liquidadas, até o momento chega a casa dos 133 milhões. Então, em relação à minha dotação atualizada, quanto que eu já realizei de despesa? 33,42%.
somando, né, o percentual que cada unidade ela representa em relação às despesas, a gente chega ao montante de 100%, né? Todas as secretarias somando as despesas dela, a gente chega aqui ao montante de 100%, fechando esse percentual. Trazendo de forma mais detalhada, mais visual aqui esses dados apresentados anteriormente, a gente demonstra aqui através de um gráfico pizza, né, qual secretaria, né, tem maior despesa, qual secretaria como maior parte do bolo aí das despesas, né? O Fundo Municipal de Saúde, né, a gente percebe aqui que tem uma parte bem grande, né, uma fatia bem grande das despesas do município, que chega a 29%. Fundeb, né, chega a 16%, tem uma fatia também significativa das despesas do município. Secretaria de Educação e Cultura, também educação, né, tem outra fatia aqui bem grande, é de 13%. Secretaria de Obras, 5%. Secretaria de Administração, 19%, Câmara Municipal arredondando aí para 3%, e Instituto de Previdência 7%. Aqui nós trazemos as despesas também detalhadas, mas agora é quanto à sua categoria econômica e grupo, né? As despesas correntes do nosso município, até nesse primeiro semestre, corresponde aí a 124 milhões. Dentro das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais chegam ao montante de 78 milhões, juros e encargos das dívidas 120 mil e outras despesas correntes 45 milhões. Despesas de capital, né, a gente chega aí ao montante de 9 milhões nas despesas de capital, sendo investimentos 8 milhões, amortização da dívida 234 mil. Somando então as despesas correntes e as despesas de capital, a gente chega aí novamente ao total das despesas liquidadas no montante de 133 milhões, são as despesas liquidadas do município. Trazemos aqui agora a informação referente ao nosso regime previdenciário, né? Concluindo essa parte de despesa, a gente vai trazer alguns indicadores agora. O nosso regime previdenciário, trazemos aí no exercício de 2024 e os 3 últimos anteriores, né, a receita nesse primeiro semestre do nosso regime previdenciário, do RPPS, chega a 16 milhões, e as despesas pagas, né, lá pelo Instituto chega ao montante de 8 milhões 676 mil. Então, em relação à receita e despesa, aqui a gente tem um valor, né, de receita bem maior. O resultado acumulado, né, até esse primeiro semestre, chega ao montante de 164 milhões de reais. Partindo agora para a despesa com pessoal, né, a nossa despesa com pessoal aí, a gente tem um limite, né, de despesa com pessoal, um limite, um teto a ser respeitado. Não respeitar esse limite de despesa com pessoal pelo município implicaria aí, né, em uma série de sanções que o município sofreria, né, não receber aí transferências e outras sanções, até que ele venha a cumprir esse limite. Então, a lei de responsabilidade fiscal, né, ela vai estabelecer aí um limite de 54% das receitas correntes líquidas do município que devem ser gastas com pessoal. Então, a gente traz aí os dados dos 3 últimos exercícios, e nesse primeiro semestre de 2024, as despesas com pessoal, né, do município chegam aí a 51,92%. Então, aí, abaixo do limite permitido, né? Então, cumprindo aí uma exigência legal. Esse percentual ele é obtido dividindo aí a minha despesa total com pessoal, né? A despesa total com pessoal chega a 142 milhões. A gente divide esse valor pela receita corrente líquida, que chega à casa dos 274 milhões. Então, a gente obtém esse índice de 51,92% de despesa com pessoal. Despesa com saúde, né? A Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2002, lá no seu artigo 7º, ela vai estabelecer, né, um índice mínimo, um valor mínimo a ser gasto com ações e serviços públicos de saúde. Então, eu tenho que gastar, no mínimo, aí, atingir um percentual mínimo de 15% de despesa com ações e serviços públicos de saúde, né, de determinadas receitas. A gente traz aí o valor atingido nos 3 últimos exercícios, o percentual atingido, e no exercício de 2024, né, nesse primeiro semestre, as ações com serviços e ações e serviços públicos de saúde chega a montante de 30,91%, né? A gente atingiu esse índice, então.
bem superior aos 15%, que é o mínimo exigido em 2024, chegando aí as despesas com saúde nesse primeiro semestre. As despesas realizadas chegam à casa dos 30 milhões, né, as despesas com saúde. Educação, a gente também tem que atingir um percentual mínimo aí de despesa com educação, né? A Constituição Federal ela vai exigir isso lá no seu artigo 212 e 212-A, uma aplicação mínima aí de 25% da receita de determinados impostos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então a gente tem que atingir aí 25%, né, no ano. Esse índice deve ter atingido no ano, né, tanto de saúde como de educação. Mas nesse primeiro semestre a gente já vê aí que o nosso índice está já superior aos 25%, né? Então esse índice ele vem sendo cumprido nos últimos 3 exercícios, também será cumprido em 2024, né? A gente gastou aí 27,58% em manutenção e desenvolvimento do ensino nesse primeiro semestre de 2024. Somando, aí essas despesas chegam ao montante de 27 milhões de reais. Outra informação que a gente traz aqui, né, é as subvenções e contribuições, né, que o município ele passa para algumas entidades. A gente então tem essas subvenções destinadas à Associação Comercial Empresarial de Chapadão do Sul, a 80 mil, né, são as subvenções. Esse valor é o valor pago, né, o valor pago a título de subvenção para essas entidades. A PAI, né, foi repassada aí nesse primeiro semestre 1.101.000. A Associação Gilead, né, foi pago para ela nesse primeiro semestre 54 mil. A Associação Mulher Rara, Casa de Mentoria, né, nesse primeiro semestre o valor pago a ela chega ao montante de 170 mil. E outras entidades aí, né, a gente tem o Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, 342 mil. Conselho Municipal de Segurança, 116 mil. E o montante, o total passado, né, para essas entidades, chega o valor aí de 2.453.000. Esse é o valor pago, né? Existe aí mais empenhos e valores que serão repassados no decorrer do ano para essas entidades. Esse é o valor pago nesse primeiro semestre de 2024. As informações aqui trazidas, né, elas são um resumo daquilo que consta lá no relatório resumido de execução orçamentária e no RGF, né? Relatórios esses que são publicados e estão ali no nosso diário oficial, como já foi trazido aqui. Então, para mais dúvidas, qualquer outro esclarecimento necessário, né, basta nos procurar ali na Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul. Essas informações também elas estão no nosso portal Transparência, né? Aqui a gente vai trazer um breve tutorial de como acessar essas informações no nosso portal Transparência. Através desse link. E ali no site da Prefeitura, acessando o site da Prefeitura por meio desse link, você vai aqui em portal Transparência, ou também aqui em cima Transparência, que você será redirecionado para essa tela, né? Onde vai demonstrar ali, a gente já pode acessar as informações do exercício de 2024, né? Você pode escolher a entidade que você quer saber alguma informação a respeito dela. E você pode procurar ali, né, as despesas e as receitas, né? Você pode acessar aqui essa aba de receita e procurar aqui a receita orçamentária geral, né, do município desse primeiro semestre, e de qualquer mês que você quiser saber a receita de qualquer unidade, né? Aqui nós temos o município de Chapadão do Sul, a receita, né? Em relação à receita você pode acessar nessa aba. A despesa também você pode agrupar ela, né, e tirar relatórios de diversas formas, né? Aqui a gente vai demonstrar, tirando ela, né, as despesas com relação a cada fornecedor. Se você quiser acessar ali o nosso portal Transparência, você vai ter acesso a essas informações, né? Despesas com diárias, passagem, por cada órgão, por cada unidade, por projeto, atividade, por elemento. E aqui a gente vai demonstrar ela por fornecedor. A gente pegou o exemplo de um fornecedor aqui para demonstrar para vocês nessa audiência. Então, procurando ali a informação de despesas por fornecedor, a gente acessou primeiro o fornecedor que aparece lá, que é a empresa Undoc Tecnologia, né? Então ali você vai ter acesso a todos os empenhos emitidos para essa empresa, as liquidações realizadas e os pagamentos feitos ali, o histórico dessa despesa, né? Ao que ela corresponde, e está ali no portal Transparência todas essas informações, né? O fornecedor, as liquidações e os pagamentos realizados e ao que corresponde essas despesas.
Os relatórios, né, de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal também constam lá no nosso portal Transparência, aqui na aba de prestação de contas. Temos aqui o REL e o RGF, que você vai também acessar ali. E outras informações, né, várias informações constam lá no portal Transparência. Então, essas informações também estão lá. E obrigado pela participação e pela audiência de todos e até uma próxima audiência. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Aproveitando aqui, agradeço a presença do prefeito municipal, João Carlos, o senhor Alírio, demais autoridades, que é a Carla, a secretária de saúde, o Lucas, do controle interno, alguém aqui, a Maristela, do Instituto. Lembrando que esses dados que foram passados, o pessoal do conselho também que veio participar, dos conselhos, a gente passou os dados relativos ao primeiro semestre de 2024. A partir de agora, nós vamos passar a apresentar a audiência da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, vamos dar sequência aqui à audiência. Olá, bom dia a todos. Vim hoje aqui para falar com vocês sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2025 do Executivo, Legislativo e da Autarquia Instituto de Previdência. Assim como na Lei de Responsabilidade Fiscal, na prestação de contas que acabou de acontecer aqui, apresentado pelo contador Jorge, o intuito também no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal da obrigação de realizar-se essa audiência, assegurar a transparência pública aqui por meio dessa participação popular de vocês, tá? Por isso mesmo, nós realizamos a publicação no Diário Oficial, convocando vocês ali, aconteceu no dia 29 de julho para essa presente data. Então, o que é o orçamento, como que ele funciona, a sistemática? A gente escuta falar sobre plano plurianual, sobre lei de diretrizes e a própria peça orçamentária. O PPA é um plano que tem uma vigência de 4 anos. Ele tem a função de estabelecer as diretrizes e as funções, os grandes objetivos e metas para a administração. Ele tem uma vocação funcional, onde a gente estabelece os programas temáticos que serão estabelecidos na administração pública, como educação de qualidade, buscando a saúde dos bairros e a administração com transparência. Então, são temáticas que a gente traz à frente nesse programa. E, posterior a isso, é colocar as ações. Quais são as ações necessárias ao atingimento da meta de assistência social? Como assegurar a proteção social básica? Como assegurar que o CRES funcione e que seus objetivos sejam atendidos? Então, a gente coloca essa meta dentro do plano plurianual. E também ali tem metas físicas e financeiras. Metas físicas, então, como que eu vou conseguir acompanhar o atingimento dessa meta? Eu vou seguir algum índice oficial, redução do índice de mortalidade, redução do índice de analfabetismo. São esses quesitos que a gente coloca como meta dentro do plano plurianual. A lei de diretrizes, ela tem uma visão um pouco mais descritiva. Ela fala como que eu vou elaborar a peça orçamentária e como eu vou executar essa peça orçamentária. E no seu anexo de metas e riscos fiscais, é realizada uma projeção, é realizado o estudo de como que vai crescer o orçamento do município e as despesas. Como que eu estou gerindo a administração, quais serão as renúncias e também as despesas obrigatórias que eu terei, que estou alavancando ao município. Como despesa obrigatória? Uma despesa eu criar um posto de saúde, eu construir. A partir do momento que eu instituí ele começou a funcionar, então ele se torna um obrigatório. Então, todo ano eu vou ter aquela despesa com a manutenção daquele posto de saúde. E, por fim, a lei orçamentária, que ela tem uma meta mais quantitativa. É onde, diante das metas dos programas,
Das ações, eu coloco e quantifico quanto que eu vou gastar com material de consumo, quanto que vai ser minha despesa com serviços, quais serão os investimentos que irão acontecer em Chapadão do Sul. Tá? Isso está regido ali na Carta Constitucional, no artigo 165. Só para dar uma elucidada aqui, então nós fizemos um plano plurianual no exercício de 2021. Nós iniciamos ali no período ali de abrir os estudos para sua realização, e aí ele vem se consagrar lá no envio em agosto. Mas aqui a gente está na última peça orçamentária desse ciclo, que foi o PPA da administração atual, do 2022 a 2025. A administração funciona de 2021 a 2024. Há uma diferenciação aí, porque o prefeito ele ingressa e aí ele demonstra as ações que serão realizadas para os próximos 4 exercícios. Aquele que ingressar dentro do executivo no próximo exercício vai concluir as demais metas desse, mas são metas conjugadas, que têm continuação. Então, são metas que daí por isso mesmo dessa situação. Então, estamos aqui no último plano plurianual, na última meta do plano plurianual. A estrutura, como eu falei inicialmente, ela então é formada o orçamento pela receitas e despesas do Legislativo, do Executivo e do Instituto de Previdência. Aqui, ao contrário do ano passado, a gente estava trabalhando com 12 fundos municipais, que é a secretaria, mais os fundos que é instituído dela. Pensando na assistência social, fica bem simples a situação. Eu tenho a secretaria, sua manutenção, e eu tenho o fundo da assistência, fundo da criança, o fundo de investimento social, que é o que a gente, devido à ausência de recursos, a gente pediu à Câmara Municipal que aprovasse agora o encerramento desse fundo, Fundo Municipal da Habitação e Fundo Municipal do Direito do Idoso. Da previsão das receitas para o próximo exercício. O Jorge já trouxe, então, uma intenção de como que está o cenário, demonstrado dentro desse, para o próximo exercício, como que está a tendência até o presente momento, né, até junho, com uma arrecadação de 148 milhões, correto, Jorge? Então, a gente leva em consideração essa tendência até o final do ano, até 31/12. E então, diante do orçamento atual de 375 milhões de reais, ele realizando o estudo de cada receita minuciosamente, o IPTU, o ISS, os impostos, as transferências constitucionais para o próximo ano, Lei Aldir Blanc, recurso da merenda escolar, todas elas de forma extremamente minuciosa foram estudadas, e o próximo orçamento, considerando as transferências de capitais e as receitas do Instituto de Previdência, esse orçamento será de 400 milhões de reais. Mas por que a gente crescendo de 289 para 375 e depois 400? É importante frisar aqui que havia uma esperança, que daí estava em estudo, nosso prefeito aí passou para nós, que o governo do estado talvez passaria o recurso para a construção da Avenida 2 com a Rua Brasil no ano passado, em agosto, seria talvez uma transferência para o município. Então a gente já tem que colocar essa meta de arrecadação, mas conforme a gente foi vendo, isso acabou que o estado vai realizar essa obra, então não haverá transferência desse recurso para nós. Com isso, houve essa redução na transferência de capital, tá bom? Com relação ao Estado. Como que ficou, então, a importância dessas receitas? O IPTU, uma arrecadação estimada para o próximo exercício de 14 milhões de reais. ITBI, 10 milhões, imposto de renda, ISS, para você ver aqui pelo quadro do lado, ICMS, que daí está estimado em 102 milhões de reais, ele equivale a 27% das nossas receitas municipais. O ISS a 12%, IPVA 4%, o FPM, aqui ele tem um valor bem diminuto, porque o comércio, a gestão de serviços, o industrial e o agropecuário aqui tem uma gestão muito forte. Então, aqui, ao contrário de alguns outros municípios, onde há quase uma igualdade entre FPM e ICMS, aqui não, o ICMS ele tem um valor agregado muito mais alto em nosso município. Depois disso, essas receitas, que é o FPM, o ICMS, o IPVA, o ITR e o IPI,
20% são deduzidos na fonte. Antes de transferirem para nós, eles já recolhem 20% desse recurso, vai para o fundo, que é o Fundeb, né, o bolão do Fundeb, e depois é transferido de acordo com o número de alunos, com a cota por aluno que a gente tem. Então, onde a gente vai ver ali que o recurso do Fundeb, a transferência dele é de 58 milhões, e nós ingressamos com recurso para essa formação desse fundo, a estimativa é de 36 milhões. Então, nós temos muito mais alunos do que a meta estabelecida aqui, do que o rateio devido. Então, a gente ainda tem que agregar mais recursos para poder realizar o sustento nos demais itens. O resultado, então, da receita corrente é de 348 milhões de reais. Da receita de capital, a operação de crédito, que é o financiamento, nós temos 2 financiamentos que estamos trabalhando, tá já se encerrando, que é o programa de eficiência do Banco do Brasil, está agora aguardando, eu vou falar mais à frente sobre uma aquisição do caminhão de lixo, e o programa de eficiência municipal mais sustentável, que é para aquisição de placa solar, que também já está sendo licitado, foi licitado, estamos aguardando o resultado, que é 3.240.000 para poder adquirir recurso. A gente está prevendo que será no próximo exercício haverá mais uma parcela em desembolso. A alienação de bens é aqueles bens da prefeitura que vão a leilão público. E aí, quando isso acontece, ele ingressa aqui e ele tem que ser adquirido outro bem de capital. Transferência de capital é essa transferência. Governo do Estado ou governo federal mandando recursos para realizar uma obra ou um investimento em Chapadão do Sul. Então, o orçamento de 362 milhões de reais é prefeitura e fundos municipais. Tá? A Câmara Municipal, o orçamento dela será de 15 milhões e 500. Não, isso aqui eu estou falando da Receita, perdoe. 362. E o Instituto de Previdência, a receita estimada lá é de 37 milhões 495, fechando os 400 milhões. Como que é formada a receita do Instituto de Previdência? 14% da contribuição patronal, então contribuição da prefeitura, e 14% da contribuição dos servidores efetivos, vinculados ao RPPS. Há uma situação de aporte de 3% de taxa administrativa que a prefeitura ingressa, então entrega para o Instituto para ele manter a sua atividade, e mais o aporte de custeio do déficit atuarial. São 8.600.000 reais entre prefeitura e Câmara Municipal que vai se dar ingresso no Instituto de Previdência. Da distribuição das despesas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que compõe esse conjunto, ela comentou o seguinte lá no artigo 22, que da receita total do município prevista será programada para as despesas de acordo com as seguintes prioridades. Então, essa eleição de prioridades é a mesma do governo federal, do governo estadual, porque ela é constitucional. Então, primeira coisa a se pagar, pessoal em cargos. O pessoal, INSS e Instituto de Previdência. As contribuições, aportes e transferências ao RPPS, ao Instituto. Pagamento e amortização de juros e encargos da dívida. Então, essa operação de crédito que eu comentei. Cumprimento dos princípios constitucionais da saúde, os 15%, da educação, os 25%, bem como a garantia no que se refere à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, as metas da assistência social, principalmente. Cumprimento do princípio constitucional com o poder legislativo, o repasse do 12º a 7% para a Câmara Municipal. Contrapartida de convênios, dos programas e objetivos de financiamento nacional e internacional e operações de crédito. Então, contrapartida que são necessárias as realizações das obras, quando a gente é contra o refinanciamento, então aquela transferência de capital. Então, muitas vezes a gente tem que aportar 5%, 10% ou até 50% do valor da obra. Investimentos em andamento, que estão nesse exercício, que se prosperarão para os próximos, e aí sim, novos investimentos e demais despesas. Então, há um princípio orçamentário que fala que para toda receita há uma despesa. Então, por isso que quando a gente olha para o orçamento 2021 ali, olha, arrecadou-se 211, mas arrecadou 182. Lembra que eu estou falando de um quadro consolidado. Então, aqui eu tenho o Instituto de Previdência. A função do Instituto é acumular recurso para
gestão futura junto aos aposentados e pensionistas, correto? Então, esse superávit tem parte de executivo, mas a grande parte do Instituto de Previdência, 22.258 para 246. E aí, então, quando eu venho fazer o orçamento, eu coloco essa previsão desse aporte como reserva do RPPS. Então, ele tem ali, fica registrado, e o orçamento tem que estar em perfeito equilíbrio. Por isso, o orçamento desse ano 375, do ano que vem, se eu estimei uma receita de 400, uma despesa deverá ser de 400 milhões de reais. E como que vai funcionar essa despesa? Na prefeitura e fundos municipais. A despesa com pessoal ali na prefeitura e fundos será de 16 milhões, 166 milhões de reais. Para amortização e juros da dívida, para o pagamento de parcelamento junto à Receita Federal, parcelamento o pagamento do programa de eficiência que eu comentei, foi prevista uma parcela de 1.330.000 para o exercício seguinte. Materiais e serviço, então para manutenção do hospital, manutenção das escolas, da equipe administrativa, 105 milhões de reais. Com novos equipamentos, 18 milhões de reais. Com obras, 45 milhões de reais. Aquisição de imóveis, 1.765.000. Reserva de contingência, 2 milhões. Lá na frente eu já explico o que é reserva de contingência. O Jorge também comentou sobre ela ali. E as emendas do orçamento positivo, que eu também comentarei a seguir, 6 milhões de reais. O legislativo, a despesa com pessoal será de 5 milhões. Materiais e serviços, 6 milhões. Equipamento, 1 milhão. E obras, 2.356.000. Fechando os 15 milhões e meio de reais. O Instituto de Previdência, então aquilo que eu na prefeitura faça previsão para minha despesa com o pessoal vinculado ao RPPS, será a receita do Instituto de Previdência. O aporte que eu vou fazer aqui no Executivo, lá será o ingresso de uma receita de aporte. Os 3% que eu pago aqui de taxa, 3% lá ingressando como receita para taxas administrativas. Então, isso vai custear o total de R$ 37.495.000 reais em despesas lá, principalmente vinculada aos aposentados e pensionistas. Não esqueçam um volume que depois a Maristela pode comentar sobre o volume crescente de aposentadores, principalmente nesse ano que deve bater um ápice. Dados e índices orçamentários, que são dados e os indicadores que nós temos que seguir aquilo que foi demonstrado aqui pelo Jorge. Eu tenho que manter a meta. Então, quando eu vou fazer a previsão agora, eu já tenho que fazer dentro das metas. Então, qual é a primeira? O repasse para o legislativo. A Carta Constitucional fala que no total da despesa do Poder Legislativo, incluídos subsídios de vereadores, excluídos gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Aqui no nosso caso, como a nossa população está abaixo de 100 mil habitantes, ela será de 7%. O Legislativo pode acordar um valor menor, mas é de 7%. Passando de 100 mil habitantes, ele reduz para 6, para 5, 4. Constituição, do outro lado, no artigo 166, fala do orçamento impositivo, das emendas impositivas, que é a obrigação de manter 2%. Ela é feita com base na receita corrente líquida do exercício anterior. Então, daquilo que vai se realizar, dessa tendência, foi se calculado. E é onde chegamos a 6 milhões e 12 mil reais. Como que isso funciona? Então, o Legislativo, dentro do orçamento dos 400 milhões de reais, 6 milhões ele vai poder destinar. Obrigatoriamente, 50% vai para a saúde. Então, 3 milhões e 6 mil reais vão para a saúde, para gastos e investimentos que os vereadores, os 9 vereadores dessa legislatura, indicarão para o exercício seguinte. E os outros 3 milhões eles decidirão se pode ir para a saúde ou conta também para ir para a assistência social, educação e outras secretarias, tá? Para atingir as metas do que eles têm junto com o Executivo Municipal. Despesa com pessoal. Então, a gente tem um objetivo de fazer o controle dessa despesa que já foi apresentado com o índice 53,52, 51,92 e agora nossa meta é que no exercício seguinte encerre-se essa despesa com o pessoal com um total de 48, voltando ao equilíbrio de novo dessa despesa. E como que está direcionada essa despesa? 35% da despesa total com o pessoal, 57 milhões de reais, é com o pessoal do Fundeb. Lembrando que 260 mil reais é transferência para a PAI.
Então, aqui praticamente o Fundeb fecha nessas duas despesas. Despesas com o pessoal, 57.951 e R$ 260.000 que vai para a APAE. Então, 35%. A saúde, 28% do total da despesa com o pessoal é com saúde, 46 milhões. Com o Fundo da Assistência Social, devido a vínculos que existem de programas, como serviço, o PAEF, PAEF, que existe uma transferência e obrigação de despesa de pessoal ali, então existe um repasse municipal e uma despesa federal aqui vinculada. Então, 912, demais órgãos, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Finanças, Atividade Meio, Esporte, equivale a 30%. E a educação ainda tem mais 6%, com despesas direcionadas ao índice de alcance com pessoal, mais 10.491. Na aplicação da educação, então, o nosso índice aqui, nós trabalhamos muito para poder atingi-lo. Então, 25%, estamos em cima da mancha, está 25,10%, se eu não me engano. Então, aqui, qual que é o direcionamento? A gente vai direcionar em despesas obrigatórias vinculadas à educação, 68,4 milhões de reais, do qual o Fundeb tem 58.211 e a educação vai ter 47.600. Por que 47.600? Tem obras, vinculações de uma nova construção de uma escola de 11 milhões de reais, do qual a gente está prevendo um repasse parcial desse recurso do cota salário, que não vincula-se a uma despesa obrigatória com gasto com educação, PENAI, PENAT, que é o transporte, a merenda escolar. Então, esses índices a escola integral, eles não ingressam para o índice do 25%, mas são despesas, por isso que se eleva essa diferença. Então, o total que será gestionado pela Secretaria de Educação é de 105 milhões de reais. A saúde, o orçamento total dela, recursos federais, estaduais e municipais, é de 90 milhões. O índice percentual dela é de 25% no atingimento dessa meta, 24,96, se eu não me engano, do qual há uma previsão de 67,6 milhões de reais de vinculação direta com o índice constitucional. E aqui eu só estou falando de despesas, então eu venho alcançando cada uma daquelas metas que estabelecemos ali no artigo 22 da lei de diretrizes, pessoal em cargos, os índices constitucionais, pagamento de precatórios e ônus judiciais. Então está lançado lá no Tribunal de Justiça o pagamento dos seguintes, todos esses precatórios que após sanção e decisão do judiciário se estabelece como algo que devemos pagar dentro do exercício seguinte. Então há um total de R$ 998.480, valores corrigidos até a presente data, tá? No ano seguinte, haverá avaliação inflacionária sobre esse valor. A gente não pode colocar o nome, né, devido à lei de proteção de dados. Da reserva de contingência. Então, quando a gente estabelece a lei de diretriz orçamentária, a gente fala sobre riscos fiscais. Quais são esses riscos fiscais, situações que podem acontecer? E a gente estabelece uma meta, que é para atingir, para alcançar essas metas que são imprevistas, que podem acontecer e a gente não ter, dentro desses estudos que estamos realizando agora, que realizamos em agosto, podem vir a acontecer, como demandas judiciais novas garantias que podem ser solicitadas, ou assistências diversas, como uma calamidade. Então, foi colocada uma reserva de 2 milhões, e como que vai ser realizado, custeado isso? Com reserva de contingência, 2 milhões de reais que ficam parados dentro do orçamento. Então, desses 398 fica em circulação, 2 milhões fica lá aguardando alguma situação de adversidade. Chegou ao final do exercício, a gente pode reutilizá-lo na gestão pública, mas é ao final do exercício. É para situações de calamidade emergenciais. As operações de crédito que eu havia comentado, então, para o próximo exercício, há uma previsão de 1.330.000 para pagamento. Quais são? O Programa de Eficiência Municipal, que foi autorizado pela Lei 1.223, tinha um valor de 2.277.000. A gente comprou a varredora de rua, aquela máquina de cortar galhos, um caminhão, teve uma pá carregadeira também, e aí está restando ainda um crédito de 629 mil reais, que a gente está aguardando a licitação da aquisição do caminhão de lixo, que daí vai ser adquirido com esse recurso dessa operação. E o outro é o Programa de Eficiência Mais Sustentável, do qual saiu a licitação recentemente,
essa licitação ela saiu pelo valor de R$1.900.000 e poucos, R$1.900.000, e aí com isso a gente pediu o pleito inicial, diante das cotações, era de R$3.240.000. Com certeza a gente vai conseguir até talvez adquirir novos equipamentos. Nessa primeira foram 6 usinas fotovoltaicas que vão ser instaladas em escolas, postos de saúde do nosso município, então com a sobra de recurso, por volta de mais R$1.300.000, que poderão ser reutilizados em uma nova licitação, ampliando essa capacidade energética em compensação do município. E, por fim, a Receita Federal, parcelamento PASEP. Foi constatado aqui uma dívida de PASEP muito antiga, que a gente já vinha debatendo junto ao governo federal, ela tentando a impugnação, mas não conseguimos, né, lamentavelmente, e ela foi parcelada em 60 parcelas de R$19.000, que já está sendo paga. A gente já está na segunda ou terceira parcela. Na segunda parcela. Obrigado, Paulo. E uma coisa importante falar assim, aqui daquilo que a gente recolhe, arrecada de recurso municipal, parte, 1%, nós devemos contribuir, a prefeitura deverá contribuir ao fundo do PASEP. Mesmo não utilizando o recurso desse fundo, mas a prefeitura, todos os executivos, têm que transferir isso para o PASEP. Então, das recursos municipais aqui, arrecadados, nós deveremos direcionar para o governo federal mais R$2.650.000, como se fosse o nosso imposto de renda aqui. Imagine dessa forma. Então, 1% a gente devolve lá para a União para ajudar eles. Despesas vinculadas à assistência. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, pessoal da assistência social, né? Principalmente porque eu pedi para que vocês viessem para a gente tentar aprovar de uma vez só. Há uma recomendação, um ofício que veio do Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, solicitando que a gente pleiteasse a aprovação prévia da proposta orçamentária junto aos conselhos vinculados a LOAS. E, então, hoje eu estou vindo fazer uma apresentação um pouco mais específica aqui das despesas de vocês aqui diante das receitas previstas, de serviço de convivência, PAEF, PAEF e assim por diante. Então, despesas vinculadas à secretaria. Lembrando, eu vou apresentar aqui o esboço geral da secretaria em toda a sua despesa. Então, eu tenho que começar falando do próprio órgão, a secretaria. A secretaria tem as seguintes ações: obras e equipamentos de expansão de serviços da assistência social. Tem uma previsão de R$1.890.000, que é para a realização de obras no ano que vem. A Roseli deseja muito realizar a construção do CRAS Esplanada. Não é isso, CRAS Esplanada, não. O que é mesmo? É o CREAS. Conselho Tutelar, desculpa. Eu não lembrei mesmo. Para o ano que vem, construção do Conselho Tutelar, tá? Também para ampliação do Conviver mais um pouco. Tá? Então, aqui já tem uma previsão de R$1.890.000, assim como a continuação da obra que está realizando esse ano, que é a do CRAS Esplanada. Aí sim. Isso, que já tem uma previsão, já está previsto nesse ano, já está em licitação, e a gente já resguardou o saldo orçamentário para a realização dessa obra. A ação de manutenção do Conselho Municipal do Direito de Pessoa com Deficiência, na Coordenadoria Especial da Mulher, a manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, a manutenção da assistência social, aqui a assistência em si, onde principalmente aqui o grande vulto dessa despesa aqui é o projeto IEL, tá? Que daí a assistência social custeia todas as despesas do projeto IEL, tirando a educação e saúde, tá? Lembrando disso. Então, é da parte da administração da atividade meio. Do BPC, dos benefícios da população carente, aqueles do qual o recurso do Fundo de Assistência, os recursos federais, do FEAS vinculados não são suficientes, são custeados por aqui. São R$900.000 em BPC custeado com recurso municipal. E a manutenção da frota da assistência social de toda a frota de veículos é também realizada aqui na Secretaria. Com relação ao Fundo Municipal da Assistência Social, temos o programa, né, que é o programa Primeira Infância no SUAS, até aqui atendimento, assim como na educação também tem, já colocando nesse orçamento o programa de Primeira Infância na educação. Então a gente já criou esse vínculo para o atendimento ao TCE do exercício seguinte. Então tem uma destinação aqui de 123 milhões, do qual 39 mil vem de recurso municipal e 84 mil de recurso do Fundo Nacional da Assistência Social. De fortalecimento do controle do SUAS,
que daí aqui é o fortalecimento do controle, é o conselho. Da gestão do programa de Bolsa Família e Cadastro Único, R$ 42 mil, custeado com recurso federal. BPC na escola, que é uma previsão do repasse, ele é bem diminuto, né? Mas para aquele repasse eu tenho que ter uma ação específica, então, mesmo assim, a gente colocou ele aqui, R$ 2 mil. O gestão do FMAS, que é a própria gestão do conselho, despesas administrativas vinculadas a este. Programa Família Acolhedora, que é o programa instituído aqui em Chapadão do Sul, com relação em compartilhamento às ações da Casa Abrigo, correto? O serviço de vigilância socioassistencial, que daí tem um valor de R$ 5 mil. Aqui é a manutenção do CRAS, que é o Serviço de Proteção Social Básica, e as ações que são ali desenvolvidas, há uma previsão de R$ 1.869.000, do qual o município ingressa com R$ 1.399.000, R$ 1.400.000 aí para poder fazer a manutenção dessa ação. O Fundo da Assistência Social, Fundo Nacional, transfere R$ 370.000. E o FEAS, o Fundo Estadual, tem uma previsão aqui de gestão de R$ 100 mil dentro das ações do CRAS. Do BPC voltada à proteção social básica, há um recurso de mais R$ 936 mil, que soma-se àquele de R$ 900 mil de recurso municipal. Já na proteção social especial, o CREAS, então temos uma previsão aqui de R$ 979 mil, recurso municipal 668, a maior parte desse recurso é custeio municipal. E o BPC, já da proteção social especial, mais R$ 262 mil, que ele é custeado com recurso municipal. O Primeira Infância no SUAS. Opa, mudei. Então aqui encerrou-se o orçamento do Fundo Municipal da Assistência Social com um total de R$ 4.351.000. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, o Fundo Municipal é um fundo que ele é custeado 100% com recurso da transferência do imposto de renda, do qual os conselheiros são grandes voluntários nessa questão de correr atrás, conseguir a aprovação lá, junto à representação junto aos contadores, grandes empresários, empresas do nosso município. Então, também as entidades que são beneficiadas com isso também são grandes colaboradores nesse processo, que vão atrás para conseguir. Então, há uma previsão que o exercício seguinte repasse R$ 252 mil de recurso. Ah, mas passar R$500 mil. Tudo bem, se chegar a arrecadar R$500 mil, e eu espero que sim, que alcançamos essa meta e até superamos. Se alcançar, eu vou fazer um superávit no orçamento. Aqui é só uma tendência diante da série histórica aqui, que é dos 3 últimos exercícios. Então a gente lançou esse 252, mas superando imediatamente, assim que ao ingresso da receita, o orçamento movimenta-se dentro das suas operações e há um superávit, um excesso de arrecadação, e a gente já eleva o valor desse orçamento. Para isso, então, ele está fazendo a recurso ali através da Primeira Infância no... Opa, só o nome está errado, que é a manutenção do Conselho da Assistência Social. Eu errei aqui o nome da ação. E depois vem o Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social. O Fundo Municipal da Habitação, ele é custeado com recursos municipais, há uma previsão de R$ 315 mil, do qual R$ 250 mil é para a construção de casas populares. Já nesse orçamento aqui é uma previsão de colaboração, porque o governo federal e o governo estadual, eles mesmos que constroem a casa, mas é o executivo que realiza a doação de terreno, é o executivo que realiza as operações necessárias, nivelamento, todo o trabalho técnico realizado. Então, há situações também onde há uma previsão de um recurso, de uma contrapartida, se for necessário, para a construção dessas casas. Então, o executivo resguarda esse valor, mas nessas obras que têm se realizado ao longo desse período, desses anos agora, todo o custeio dele tem sido feito pelo próprio órgão federal, com a doação de terreno e a colaboração nas benfeitorias do Executivo Municipal. E tem a ação, que é o Programa de Habitação Social, que é a manutenção do Conselho e as ações, como o aluguel cidadão, que a gente faz, e algumas outras situações que é destacada ali pelo Conselho, autorizada pelo Conselho Municipal. Fundo Municipal de Direito do Idoso.
Então, temos uma previsão de 719 mil reais, do qual há uma despesa de 295 mil reais para a realização de obras, a continuação da obra que está sendo realizada e a ampliação da cozinha para o próximo exercício. E as ações e serviços de apoio ao idoso, que daí há um grande vulto de despesas ali relacionadas à manutenção do conviver, às realizações dos bailes, das festas, da parte cultural que é realizada ali, todas as ações que envolvem o centro de conviver, do qual há uma despesa de 424 mil reais que está sendo destinado. Então, o orçamento total da Secretaria e dos fundos municipais correlacionados à assistência social, Fundo da Assistência, Fundo da Criança, Fundo da Habitação e o Fundo do Direito do Idoso, e aqui lembrando, o Fundo de Investimento Social, porque ele era custeado com recurso do Estado, como extinguiu-se a transferência, a gente nem colocou ele nessa previsão. São 10 milhões de reais que será destinado para assistência social dentro do próximo exercício. Desse recurso aqui, desses 10 milhões de reais, ele será repassado a terceiros, será subvencionado às seguintes entidades. A APAE receberá 6 mil reais. A APAE aqui é o antigo PPD, né, que é o Pessoa Portador de Deficiência, que agora é PTMC, né, que é o repasse, PID de transição de média complexidade, mas é direcionado à pessoa com deficiência, a atenção a essas pessoas, né? Então, um repasse aí por volta de R$386 por mês. Então, a gente espera aí que pelo menos suba um pouquinho mais aí para chegar aos seus 5 mil reais, o município coloca 1.000. Mas daí a APAE recebe mais? Sim, ela recebe da educação. Já chegamos nesse slide. Mas aqui é transferido através da assistência social, é esse recurso para a APAE. A Associação Mulher Rara, Casa de Mentoria, 47 mil reais. A Casa Grande Família da Neide, que daí foi aportado nesse exercício, é a primeira vez, nesse exercício presente 24, ele acabou de ser subvencionado à entidade. Ela trabalha com pessoas idosas ou pessoas especiais, que há uma maior complexidade. Por favor, Roseli. De 18 a 59 anos, selecionado pelo CREAS. Atendido, ela tem uma situação especial de atendimento, que é o diferente do lar do idoso Paulo de Tarso, correto? Adulto incapaz. Muito obrigado, Roseli. Então, a Associação Mulher Rara, Casa de Mentoria, Casa Grande Família da Neide, Centro Socioeducativo. Então, o recurso estava sendo transferido já nesse exercício pelo fundo de investimento, deveria ser transferido pelo fundo de investimento, como não houve mais a transferência de recursos estadual, ele está sendo recusteado 100% com recurso municipal. Então era 687, agora no próximo exercício subirá para 700 mil reais. Então o Centro Socioeducativo 810 mil reais. O lar dos idosos Paulo de Tarso, então 254, ele vai ser custeado com recurso do... Aqui também está errado. Ó, vai vendo, lembra que errou. Ele vai ser custeado com recurso do Fundo da Assistência Social, 60 mil, e Fundo do Direito do Idoso, tá? Não FMAS, 194 mil reais. Que, no final das contas, é o recurso municipal, IPTU e ISS. Só que quem vai deliberar sobre ele, fiscalizar, será o Conselho do Direito do Idoso. Desculpe pelo meu erro. Tá? Por fim, as entidades apoiadas de forma geral e ampla em todo o orçamento do Executivo Municipal. Então, aqui temos a ASIAC, a Associação Comercial, com 58 mil reais, a APAE, com seus repasses totais, 260 mil reais do Fundeb, mais 180 ou 190 mil reais de recurso da Secretaria de Educação, e os demais totalizam 525 mil reais. A Associação Gilead, 113 mil reais. A Associação Mulher Rara, 47. A Associação de Ciclismo, 38 mil. A Associação de Tênis, 139, lá perto do ginásio municipal. A Casa Grande, da Neide, que eu já falei, 144. Centro Socioeducativo, que eu já falei, 810 mil reais. O Conselho Municipal de Segurança, 407 mil. A Cotenec, 113 mil reais.
Cruz Vermelha, que nunca a PP retirou esse recurso, mas mesmo assim a gente continua colocando a previsão R$51 mil. CTG, R$127 mil. A Federação de Kung Fu, 26 mil. A Fundação Chapadão, 101 mil. O Hospital de Barretos, 263 mil reais. Esse valor já foi elevado durante por emenda no ano passado, com o apoio do João Carlos aí. Então, esse valor já subiu para 263 mil reais. O Lar do Idoso Paulo de Tarso, em Selvírio, 254. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, 63 mil reais. A CERC, 202 mil reais. E o Sindicato Rural, 63 mil reais. Todas essas repasses, que totalizaram 3.607, eles foram corrigidos com índice de 5% de correção, todos eles. Tá? Então, todas as entidades, esse índice inflacionário, essa perda de inflação do exercício do presente exercício para o exercício seguinte, conforme o relatório Focus do Banco Central, a gente já fez essa correção. Pessoal, o orçamento, então, ele é previsto em R$400 milhões e as despesas, seguindo aquela orientação, a gente já passou por todas elas aqui. Tá? Então, os investimentos que é desse ano, como é o ano de transição de mandato, a gente também tem que resguardar, cumprir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem que resguardar recurso suficiente para custear as obras no exercício seguinte. Tá? Então, vai estar assegurado. Mesmo assim, a gente tem recurso suficiente para também suportar isso. O orçamento da saúde para o ano seguinte, ele foi suplementado conforme a gestão nesse ano, muito mais do que 5%, a educação também, porque o alcance desses índices constitucionais para nós é uma obrigação que a gente gosta de estar bem servidos, estar atendendo a população, tá? Então a gente tem um controle aí da despesa com o pessoal, que a gente tem que voltar para o patamar normal para a gente estar trabalhando isso no exercício seguinte melhor, tá? Para poder o próximo gestor ter uma vocação melhor para realizar uma gestão mais equilibrada. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Estamos abertos aqui a perguntas, sugestões, que vocês queiram colaborar nesse orçamento, tá? Qualquer coisa, é só nos falar. Tem alguma questão? Vocês desejam tirar dúvidas? Então, muito obrigado a todos que vieram. É com grande satisfação que a gente vê a casa aqui realmente mais cheia, e eu vou aproveitar essa ideia de ter vocês como conselheiros aqui todo ano, porque é terrível. Desculpe essa sinceridade. Mas é muito bom ter a casa cheia, o pessoal tendo dúvidas e apresentando seus questionamentos. Isso é a proposta, esse é o tipo de discussão que a gente espera junto à sociedade. Muito obrigado, tá? Até mais.